Como era a Terra antes da era dos dinossauros? Essa pergunta nos leva de um tempo distante, onde o cenário era completamente diferente do que conhecemos hoje. Um mundo fascinante e, ao mesmo tempo, aterrorizante, onde criaturas estranhas e ambientes únicos se entrelaçavam em um ecossistema em constante transformação. Prepare-se para uma viagem ao passado antes que as gigantescas sombras dos dinossauros dominassem a paisagem. Imaginemos por um momento um planeta repleto de mistérios. O período pré-dinossáurico é um capítulo fascinante na história da Terra, englobando milhões de anos de evolução e adaptações. Antes das imensas savanas e florestas que hoje associamos aos grandes répteis, a Terra era um mosaico de ambientes variados, desde florestas luxuriantes até vastos desertos e mares profundos. O ambiente terrestre, nessa época, era bem diferente do que vemos atualmente. A atmosfera era mais densa, rica em dióxido de carbono, o que contribuía para um clima quente e úmido. As florestas tropicais eram exuberantes, com árvores gigantescas e uma vegetação tão densa que mal se podia ver o solo. As plantas dominantes incluíam samambaias e cicadáceas, que se erguiam como torres verdes em meio à neblina. Esses ambientes eram um verdadeiro paraíso para os insetos, que prosperavam em quantidade e diversidade, formando uma parte vital da teia alimentar. Se olharmos para os mares, a imagem que encontramos é igualmente impressionante. As águas eram habitadas por uma variedade de criaturas inusitadas. Os trilobitas, semelhantes a pequenos crustáceos, se moviam pelo fundo marinho, enquanto as enormes medusas flutuavam nas correntes. No céu, as primeiras formas de vida aérea começavam a surgir, com insetos voadores que desafiavam a gravidade em busca de néctar. Era um mundo vibrante, pulsante de vida, onde cada criatura desempenhava um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico. Mas a formação do supercontinente Pangeia é um dos aspectos mais intrigantes desse período. Imagine um imenso pedaço de terra unindo quase todos os continentes que conhecemos hoje. Pangeia não era apenas uma maravilha geológica, ela moldou a vida na Terra de maneiras inimagináveis. Com a proximidade dos continentes, as espécies podiam migrar com mais facilidade, levando a uma troca intensa de flora e fauna. Esse fenômeno resultou em uma rica biodiversidade, mas também trouxe desafios como competição por recursos e a luta pela sobrevivência. À medida que o tempo avançava, as mudanças climáticas e tectônicas começaram a esculpir o planeta de novas maneiras. As massas de terra começaram a se dividir, criando oceanos e separando populações de organismos. Essa separação foi crucial para a evolução, pois levou ao surgimento de novas espécies adaptadas a diferentes ambientes. Agora que entendemos esse cenário inicial, convidamos você a visualizar as criaturas que habitavam esse mundo. O que aconteceria se pudéssemos ver com nossos próprios olhos a vida que pulsava antes da era dos dinossauros? O que nos revelariam essas criaturas cujas sombras dançavam sob as árvores imensas? As histórias dessas criaturas estão entrelaçadas com a própria história da Terra. Viviam seres incríveis, como os Anomalarcares, predadores que nadavam nas águas rasas e que, com suas armaduras duras e olhos proeminentes, eram mestres do seu ambiente. Eram como os gladiadores dos mares, sempre prontos para a batalha. E havia também as Meganevras, com suas asas imensas, que dominavam os céus pré-históricos, caçando com precisão cirúrgica. Essas criaturas eram mais do que simples habitantes deste mundo. Elas eram protagonistas de uma narrativa complexa e fascinante. Cada uma delas desempenhava um papel na sinfonia da vida, onde a sobrevivência dependia da habilidade de se adaptar e evoluir. Assim como nós, seres humanos, elas lutavam contra os desafios impostos pelo meio ambiente, criando um ciclo interminável de vida e morte que moldaria o futuro do nosso planeta. Então, o que você acha desse mundo antes dos dinossauros? É fascinante pensar que sob os nossos pés há camadas e camadas de história esperando para serem descobertas. Isso nos faz refletir sobre a fragilidade da vida e a conexão que todos nós temos com o passado. Se você está gostando dessa jornada até aqui, que tal se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo agora? Assim, você nunca perderá uma nova exploração sobre os mistérios da história da Terra. E não se preocupe, você pode se desinscrever quando quiser. Continuando nossa jornada, vamos mergulhar ainda mais nas criaturas que habitavam este mundo extraordinário.
Pense em como seria ver os trilobitas, com seus corpos segmentados, se movendo lentamente pelo fundo do mar, ou observar um grupo de artroplevras deslizando graciosamente pelas águas quentes. Essas criaturas eram como os primeiros exploradores, desbravando um território praticamente inexplorado. Esses seres nos levam a refletir sobre a resiliência da vida. Cada um deles enfrentava desafios diários, desde encontrar alimento até evitar predadores. E, embora muitos deles tenham desaparecido ao longo dos milênios, suas histórias continuam a ecoar através do tempo, contadas pelos fósseis que permanecem enterrados sob a superfície da Terra. E se pensarmos nos mares, a imagem se torna ainda mais vívida. Os ecos das antigas ondas que se quebravam nas costas de Pangaea nos levam a imaginar um mundo cheio de cores e sons, onde cada criatura desempenhava seu papel na dança da vida. Os mares, com suas profundezas misteriosas, abrigavam segredos que ainda estamos tentando desvendar. Que outras vidas poderiam ter existido ali, perdidas nas brumas do tempo? À medida que a Terra seguia seu caminho, a dinâmica dos ecossistemas começou a mudar. As flutuações climáticas e a movimentação das placas tectônicas começaram a criar novos ambientes, dando origem a novas oportunidades e desafios para as criaturas que habitavam esse mundo. As pressões ambientais moldavam a evolução e a adaptação se tornava a chave para a sobrevivência. Agora que exploramos o ambiente e as criaturas que viveram antes da era dos dinossauros, é hora de refletir. Quais lições podemos aprender com essa rica tapeçaria de vida? Às vezes, as melhores respostas vêm de vocês, a audiência. O que você acha que esses seres antigos podem nos ensinar sobre resiliência e adaptação em tempos de mudança? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Estamos ansiosos para ouvir suas ideias. Enquanto isso, continuaremos nossa jornada, ansiosos para descobrir mais sobre as transformações que levaram ao surgimento dos dinossauros e como essas mudanças moldaram o planeta que conhecemos hoje. As histórias que ainda estão por vir prometem ser tão fascinantes quanto as que já exploramos. E ao final desse caminho, esperamos que você tenha uma nova apreciação pela intrincada rede de vida que sempre esteve presente, mesmo antes dos gigantes que dominaram a Terra. Estamos apenas começando a tocar na superfície do que esse período pré-dinossáurico tem a oferecer. Portanto, continue conosco enquanto desvendamos os segredos do passado e olhamos para frente, em direção a um futuro repleto de descobertas. Por fim, lembre-se de compartilhar este vídeo com amigos se você achou interessante. Inscreva-se no canal se ainda não o fez e nos encontramos no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar a incrível história da vida na Terra. A jornada está apenas começando. Prepare-se para encontrar os insetos gigantes que dominaram os céus da Terra. Se você já se perguntou como seria viver em um mundo onde criaturas menores do que a palma da sua mão se tornaram titãs, está prestes a embarcar em uma jornada fascinante. Imagine um tempo em que o céu estava repleto de seres alados que não apenas impressionavam pela sua envergadura, mas também pela diversidade e pelo papel crucial que desempenhavam no ecossistema. Vamos explorar a ascensão dos insetos gigantes como a Meganeura e descobrir o que fez esses seres tão extraordinários. A história dos insetos gigantes começa há cerca de 300 milhões de anos, durante um período conhecido como a Era Carbonífera. Nesse tempo, a atmosfera da Terra era rica em oxigênio, alcançando níveis que hoje seriam inimagináveis. Para se ter uma ideia, o teor de oxigênio na atmosfera era aproximadamente 30%, em comparação com cerca de 21% que temos atualmente. Essa abundância permitiu que os insetos crescessem em tamanhos nunca vistos antes. A Meganeura, por exemplo, uma libélula que habitava os lagos e rios daquela época, possuía uma envergadura que chegava a 1 metro de comprimento. Imagine ver uma criatura assim sobrevoando a sua cabeça. Seus olhos grandes e multifacetados eram adaptados para detectar movimentos sutis, permitindo que ela caçasse com precisão incrível. Mas o que tornou esses insetos tão especiais? Além do tamanho colossal, suas características físicas eram igualmente impressionantes. As asas da Meganeura, com uma estrutura complexa, permitiam um voo ágil e eficiente, enquanto suas mandíbulas eram poderosas o suficiente para capturar presas maiores. Esses insetos não eram apenas predadores, eles também desempenhavam um papel vital na polinização de plantas, ajudando a moldar os ecossistemas da época.
E pensar que tudo isso ocorreu em um mundo onde a vegetação era exuberante, com florestas densas e pântanos vastos, criando um habitat perfeito para essas criaturas. Os insetos gigantes não eram uma exceção, mas sim a regra. Outras espécies, como os artrópodes, também alcançaram tamanhos impressionantes. O Arthropleura, um milípede gigante, poderia atingir até 3 metros de comprimento. Imagine um ser tão longo rastejando pelo chão da floresta primitiva. Esses gigantes da terra eram herbívoros, alimentando-se das plantas abundantes que cobriam o solo, ajudando a reciclar nutrientes e a manter a saúde do ambiente. O impacto do oxigênio elevado na evolução dos insetos é um aspecto fascinante a ser considerado. Com mais oxigênio disponível, seus metabólitos podiam crescer e desenvolver características que eram impossíveis em níveis mais baixos. Isso nos leva a questionar: será que a evolução sempre segue um caminho previsível? Ou existem fatores ambientais que podem alterar radicalmente o destino de uma espécie? Essas perguntas nos conectam com a essência da evolução, mostrando como a vida se adapta e prospera em resposta às condições do planeta. Mas não eram apenas os insetos que eram impressionantes. Vamos conhecer os monstros que caminhavam pela Terra. O mundo não era apenas dominado por criaturas aladas, os gigantes terrestres também deixaram sua marca nas páginas da história. Criaturas como os dinossauros começaram a surgir, ocupando um espaço que antes pertencia a outra classe de titãs. A transição entre esses dois mundos é tão intrigante quanto a própria existência dos insetos gigantes. Enquanto os insetos voavam nos céus, a Terra pulsava com a presença de dinossauros imensos. Imagine-se caminhando ao lado de um braquiossauro, cuja altura poderia ultrapassar a de uma árvore de vários andares. Esses seres eram tão distintos dos insetos que habitavam o mesmo planeta, mas ambos enfrentavam os mesmos desafios: a busca por alimento, a necessidade de se reproduzir e o instinto de sobreviver em um ambiente em constante mudança. Voltando para os insetos, a era dos gigantes não durou para sempre. À medida que as condições ambientais mudaram, com a redução do oxigênio e mudanças climáticas, esses titãs alados começaram a desaparecer. O que levou a essa extinção? Foi uma combinação de fatores, desde a competição por recursos até a evolução de novos predadores. E aqui entramos em um ciclo fascinante. A vida continua a evoluir, adaptando-se às novas circunstâncias, enquanto os ecos de eras passadas reverberam através do tempo. Essa narrativa nos leva a refletir sobre os ciclos da vida e a impermanência da existência. Os insetos que outrora dominaram os céus agora são apenas sombras em nosso conhecimento, lembranças de um passado distante. No entanto, mesmo os pequenos insetos que vemos hoje carregam dentro de si uma história ancestral, uma herança que remonta a tempos em que o mundo era um lugar muito diferente. Os insetos atuais, embora menores, ainda desempenham papéis cruciais em nossos ecossistemas. Eles polinizam plantas, servem como alimento para outros animais e ajudam na decomposição de matéria orgânica. Essa continuidade nos faz perceber que, mesmo em sua forma reduzida, a essência desses seres permanece viva e atuante, contribuindo para a manutenção da vida na Terra. Agora, convido você a pensar: quais são os insetos que você encontra no seu dia a dia? Como eles se comparam aos gigantes do passado? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Às vezes, as melhores respostas vêm de você, nosso espectador curioso. E enquanto exploramos a interconexão entre essas criaturas do passado e do presente, podemos começar a entender não apenas a evolução da vida, mas também o papel de cada ser no grande ciclo da natureza. Cada pequeno inseto que encontramos carrega consigo um pedaço da história da Terra. Eles podem não ter a grandiosidade da Meganeura ou do Arthropleura, mas, assim como seus ancestrais, têm um papel vital a desempenhar. À medida que encerramos esta parte da nossa jornada, lembre-se de que a história da vida na Terra é uma tapeçaria intricada, tecida com fios de evolução e adaptação. Os insetos gigantes podem ter desaparecido, mas suas lições permanecem conosco. Na próxima sessão, vamos aprofundar em outro aspecto fascinante do passado: os monstros que caminhavam pela Terra, criaturas que deixaram sua marca indelével em nossa história. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde a força bruta e a adaptação se encontravam em um equilíbrio delicado. Fique conosco enquanto continuamos a desvendar os mistérios do passado e a maravilha da vida que ainda está por vir.
Imagine encontrar uma criatura de 2,5 metros rastejando ao seu lado, com um corpo que parecia um misto de inseto e crustáceo gigante. Essa é a Arthroplevra, um dos monstros mais intrigantes que já caminharam pela Terra durante o período Devoniano. Este ser fascinante não era apenas um predador, era um verdadeiro titã do passado, adaptado para viver em um mundo onde as condições eram tão desafiadoras quanto intrigantes. A Arthroplevra pertencia a um grupo chamado de artrópodes, que são conhecidos por suas exoesqueletos duros e corpos segmentados. Imagine um cenário pré-histórico, onde as florestas exuberantes se estendiam até onde os olhos podiam ver, e o clima era quente e úmido. Era nesse ambiente que a Arthroplevra prosperava, rastejando em busca de alimento em solos ricos e cheios de nutrientes. Com suas múltiplas patas, essa criatura se movia com uma agilidade surpreendente, permitindo-lhe escapar de predadores e caçar suas presas com eficácia. Falando em dieta, a Arthroplevra era um verdadeiro comedor de tudo. Acredita-se que ela era onívora, alimentando-se de matéria orgânica que encontrava em decomposição, além de pequenos animais que se aventuravam em seu caminho. Imagine-a então como uma verdadeira recicladora da natureza, ajudando-a a manter o ecossistema em equilíbrio ao eliminar resíduos e promover a ciclagem de nutrientes. É interessante notar que, apesar de sua aparência ameaçadora, a Arthroplevra desempenhava um papel crucial na saúde do ambiente em que vivia. O que torna essa criatura ainda mais fascinante é sua habilidade de adaptação. Em um mundo onde as mudanças climáticas e geológicas eram comuns, a Arthroplevra conseguiu se ajustar às diversas condições que enfrentava. Suas características físicas, como o exoesqueleto resistente e as patas longas, permitiram que ela se movimentasse em diferentes terrenos, desde áreas lamacentas até superfícies rochosas. Essa versatilidade foi fundamental para sua sobrevivência e sucesso como espécie. Enquanto a Arthroplevra dominava a Terra, criaturas marinhas também estavam em ascensão. Pense em como o mundo estava em constante transformação, com a vida se diversificando em todos os cantos. O mesmo período que viu o surgimento desses monstros terrestres também foi marcado pelo florescimento dos oceanos, onde novas formas de vida estavam começando a explorar as profundezas. O que será que essas criaturas aquáticas tinham a oferecer? Prepare-se, pois estamos prestes a mergulhar em um reino igualmente impressionante. Agora, antes de continuarmos, que tal dar um passo atrás e refletir sobre o que acabamos de explorar? A Arthroplevra não era apenas um monstro em busca de alimento. Era uma parte essencial de um ecossistema complexo. Como você acha que criaturas como essa moldaram o ambiente em que viviam? Compartilhe seus pensamentos nos comentários, pois às vezes as melhores respostas vêm de vocês, o público curioso. Voltando à nossa jornada, enquanto a Arthroplevra caminhava pela Terra, as profundezas dos mares estavam se enchendo de vida. As correntes oceânicas traziam novos desafios e oportunidades para aqueles que habitavam os oceanos. Aqui encontramos criaturas como o Anomalocaris, um predador que, assim como a Arthroplevra, estava adaptado para explorar cada canto de seu habitat. Essa conexão entre os mundos terrestre e marinho mostra como a vida, em suas diversas formas, está entrelaçada, sempre em busca de novas maneiras de prosperar. Enquanto exploramos esses elos entre as criaturas da terra e do mar, fica claro que a história da vida na Terra é uma tapeçaria rica e complexa, tecida com os fios das adaptações e interações entre diferentes espécies. E assim, seguimos adiante, prontos para descobrir mais segredos sobre esse fascinante passado que moldou o mundo que conhecemos hoje. Se você está gostando dessa viagem pelo tempo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Assim, você não perde nenhuma parte dessa incrível jornada. E lembre-se, você pode se desinscrever a qualquer momento, mas tenho certeza de que não vai querer perder o que vem a seguir. Agora, prepare-se para desbravar as profundezas do mar onde outros monstros aguardam. Nos mares antigos, um predador colossal espreitava nas sombras das profundezas azuladas. Com um corpo que poderia rivalizar com os maiores dinossauros terrestres, o Iachelopterus se destacava como uma verdadeira lenda dos oceanos primitivos. Imagine por um instante a cena. Uma criatura de mais de 2 metros de comprimento, com suas longas e elegantes nadadeiras se movendo graciosamente através da água, enquanto seus olhos penetrantes observavam cada movimento à sua volta.
O Iaquelopterus não era apenas um mero habitante do mar. Ele era um mestre caçador, um verdadeiro monarca das águas. Este gigante marinho pertencia ao grupo dos artrópodes, os mesmos ancestrais dos crustáceos e insetos que conhecemos hoje. Seu corpo era coberto por um exoesqueleto robusto projetado para suportar as pressões das profundezas oceânicas. As extremidades do Iaquelopterus eram adornadas com apêndices longos e flexíveis, que não apenas o ajudavam a nadar, mas também eram ferramentas eficazes para capturar suas presas. Imagine esses longos membros se esticando e se contorcendo como garras ágeis de um predador em ação. Os olhos do Iaquelopterus eram grandes e multifacetados, permitindo que ele visse em detalhes mesmo nas condições mais sombrias do fundo do mar. Essa característica era crucial, pois a luz solar mal penetrava nas águas profundas, tornando a habilidade de enxergar fundamental para a sobrevivência. Visualize-o, então, deslizando silenciosamente pela água, seus olhos atentos a cada movimento, à procura de um banquete à vista. Mas qual era o papel do Iaquelopterus no ecossistema marinho? Ele não era apenas um predador, mas também um elemento essencial na cadeia alimentar dos oceanos antigos. Sua dieta era composta principalmente por pequenos peixes, moluscos e outros organismos marinhos que cruzavam seu caminho. Ao caçar, o Iaquelopterus contribuía para o equilíbrio do ambiente marinho, regulando as populações de suas presas. Sem ele, o mar teria sido um lugar muito diferente, possivelmente saturado de espécies menores e incapazes de prosperar. A relação entre o Iaquelopterus e outros organismos marinhos era complexa. Embora fosse um predador temido, ele também era parte da dieta de criaturas ainda maiores. Em um ecossistema tão intricado, onde cada ser vivo desempenha um papel crucial, o Iaquelopterus destacava-se como um elo importante nessa corrente alimentar. Imagine a dança da vida sob as ondas, onde cada criatura, grande ou pequena, interagia em um balé harmonioso de sobrevivência. E por falar em interação, as conchas e carapaças que se acumulavam nos fundos do mar eram testemunhas silenciosas dessa coexistência. Ao longo do tempo, restos de Iaquelopterus e suas presas se tornaram fósseis, preservando histórias de um passado distante. Esses fósseis oferecem aos cientistas um vislumbre das dinâmicas ecológicas daquele período. Cada fragmento encontrado conta uma história de luta, adaptação e evolução. Enquanto isso, a narrativa do Iaquelopterus continua a fascinar cientistas e entusiastas da paleontologia. Os estudos sobre essa criatura revelam não apenas sua biologia, mas também a evolução dos seres marinhos ao longo de milhões de anos. Como um artista que pinta um quadro complexo, a pesquisa paleontológica traz à tona as nuances da vida antiga, mostrando como o Iaquelopterus se encaixa nesse vasto mosaico. Mas a vida não se limitava a gigantes como o Iaquelopterus. À medida que mergulhamos mais fundo nas águas antigas, encontramos criaturas menores, mas igualmente fascinantes. Vamos explorar o mundo dos trilobitas que, embora diminutos em comparação, eram verdadeiros campeões de sobrevivência em seus próprios direitos. Esses pequenos seres, com suas carapaças segmentadas e formas variadas, vagavam pelos leitos marinhos em busca de alimento. Eles eram uma parte vital do ecossistema, alimentando-se de detritos e pequenos organismos. Imagine-os se movendo rapidamente pelo fundo do mar, suas carapaças brilhando sob a luz filtrada que chegava até lá. Os trilobitas eram mestres da adaptação, sobrevivendo em ambientes que variavam de águas rasas a profundezas inexploradas. Além de serem uma fonte de alimento, os trilobitas também desempenhavam um papel importante na formação do solo marinho. Suas atividades de escavação e busca por alimento ajudavam a arejar o sedimento, promovendo um ambiente saudável para muitas outras formas de vida. Assim como o Iaquelopterus dominava as águas, os trilobitas eram os pequenos trabalhadores incansáveis, contribuindo para a saúde geral do ecossistema marinho. E assim, enquanto exploramos as profundezas do passado, percebemos que não há um único protagonista na história das criaturas marinhas. Cada espécie, seja um gigante temível ou um pequeno habitante do fundo do mar, desempenha um papel fundamental na trama intricada da vida. Essa interconexão é uma lembrança poderosa de que a vida, em todas as suas formas, é um delicado equilíbrio de forças. Agora que você teve um vislumbre da majestade do Iaquelopterus e a importância dos trilobitas, gostaria de saber a sua opinião. O que você acha que torna essas criaturas tão fascinantes?
Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Às vezes, as melhores respostas vêm de vocês, nosso público curioso. Prepare-se, pois em nossa próxima exploração, iremos descobrir mais sobre as maravilhas e os mistérios que habitam as profundezas dos oceanos antigos. Não perca a chance de acompanhar essa jornada, inscreva-se e deixe seu like para que possamos continuar desbravando juntos os segredos do passado. Os trilobitas eram pequenos, mas desempenharam um papel crucial na história da vida. Imagine criaturas que, apesar de sua diminuta estatura, tiveram um impacto tão profundo em seu ambiente que suas marcas podem ser vistas até hoje, milhões de anos depois. Esses invertebrados marinhos, que dominaram os oceanos durante a Era Paleozoica, são um verdadeiro testemunho da capacidade de adaptação e sobrevivência da vida. Vamos mergulhar no mundo fascinante dos trilobitas. Eles pertencem ao grupo dos artrópodes, o mesmo filo que inclui insetos, aracnídeos e crustáceos. A estrutura corporal dos trilobitas é uma verdadeira obra-prima da evolução. Seu corpo é dividido em 3 partes principais: o cefalônio, o tórax e o pigídeo. O cefalônio, que é a parte dianteira, abriga os olhos muitas vezes compostos, que possuíam uma visão bastante aguçada para a época. O tórax, por sua vez, é composto por vários segmentos que podiam se mover, permitindo uma locomoção ágil, enquanto o pigídeo é a seção traseira que funcionava como um escudo protetor. Essas características não eram apenas decorativas. Elas desempenhavam um papel vital na sobrevivência dos trilobitas. Os olhos compostos, por exemplo, davam a eles uma ampla visão do ambiente, essencial para detectar predadores ou encontrar alimento. Além disso, a carapaça dura, feita de quitina, oferecia proteção contra ataques e condições ambientais adversas. É curioso pensar que, enquanto muitos animais de hoje têm estruturas corporais mais complexas, os trilobitas conseguiram prosperar com essa simplicidade elegante. A diversidade dos trilobitas é outro aspecto impressionante. Estima-se que existiram cerca de 6.000 espécies diferentes, cada uma adaptando-se a nichos ecológicos variados. Alguns eram predadores, enquanto outros se alimentavam de material orgânico em decomposição ou de plâncton. Essa diversidade reflete não apenas a resiliência das espécies, mas também a dinâmica dos ecossistemas marinhos da época. Em algumas áreas, trilobitas podiam ser encontrados em grandes densidades, formando verdadeiros cardumes, enquanto em outras eram mais solitários, explorando os recifes e leitos marinhos. A adaptação dos trilobitas ao ambiente marinho é um dos capítulos mais intrigantes de sua história. Durante o período cambriano, quando começaram a aparecer, os oceanos estavam repletos de vida, mas a competição era feroz. Para sobreviver, os trilobitas evoluíram várias estratégias. Algumas espécies desenvolveram espinhos e ornamentações em suas carapaças, que não só serviam como defesa, mas também podiam confundir predadores. Outras, como os trilobitas do gênero Olenus, tinham corpos mais achatados, permitindo que se escondessem em fendas e buracos, longe de predadores vorazes. Por meio do estudo dos trilobitas, os paleontólogos aprenderam muito sobre a evolução e a biodiversidade. Eles nos ensinam que a vida na Terra não é um processo linear, mas sim uma rede intrincada de interações e adaptações. Cada extinção em massa que ocorreu ao longo da história da Terra abriu novas oportunidades para que as espécies existentes se diversificassem e se adaptassem a novos ambientes. Os trilobitas são um exemplo perfeito disso. Eles surgiram em um mundo em transformação e, em resposta, se diversificaram em uma infinidade de formas e tamanhos. Agora, vamos refletir um pouco. Você já parou para pensar como a história dos trilobitas se conecta com a nossa própria evolução? Como eles moldaram os oceanos que conhecemos hoje? Deixe suas reflexões nos comentários abaixo. Às vezes, as melhores respostas vêm de vocês, nosso público curioso. Mas a jornada não termina aqui. Agora vamos descobrir um dos maiores predadores que já existiram, o Anomalocaris. Este ser intrigante representa um salto na complexidade e predação que dominou os oceanos antigos, oferecendo um contraste fascinante ao mundo dos trilobitas. Prepare-se para mergulhar em um novo capítulo de nossa exploração, onde a luta pela sobrevivência se torna ainda mais intensa e emocionante. Um predador que dominava os mares, o Anomalocaris, era uma força da natureza. Imagine-se viajando de volta no tempo, há cerca de 500 milhões de anos, quando os oceanos eram repletos de mistérios e criaturas fantásticas.
O Anomalocaris, com seu corpo alongado e suas características únicas, não era apenas um habitante daqueles mares, mas sim o soberano das profundezas. Com seu formato peculiar, que lembrava uma mistura entre um camarão e um inseto primitivo, ele se destacava como um dos maiores predadores de seu tempo. Vamos começar a explorar as características físicas do Anomalocaris. Esse ser possuía um corpo que podia medir até 1 metro de comprimento, uma verdadeira grandeza para os padrões da época. Sua cabeça era larga e plana, adornada por grandes olhos compostos, que proporcionavam uma visão panorâmica impressionante. Esses olhos eram verdadeiros faróis na escuridão das águas profundas, permitindo que o Anomalocaris detectasse movimentos sutis ao seu redor, essencial para um predador. Mas o que realmente chamava a atenção eram suas mandíbulas, estruturas poderosas que se assemelhavam a lâminas afiadas, capazes de cortar a carne de suas presas com facilidade. Pensando nas estratégias de caça e alimentação, o Anomalocaris era um mestre na arte da predatória. Ele não se contentava em esperar que as suas vítimas viessem até ele. Era um caçador ativo. Sua forma de nadar, que combinava movimentos ondulantes e rápidos, permitia que ele se aproximasse furtivamente de pequenos seres marinhos, como os trilobitas, que eram abundantes àquela época. Ao avistar uma presa, o Anomalocaris lançava suas extremidades dianteiras, que se pareciam com pinças, para agarrar e imobilizar o alvo. Essas garras não eram apenas ferramentas de captura, mas também funcionavam como instrumentos de defesa contra outros predadores. Imagine a cena. Em meio à penumbra dos mares antigos, o Anomalocaris desliza silenciosamente, quase como uma sombra. De repente, ele avança, suas mandíbulas se fechando sobre um trilobita desavisado. A luta pela sobrevivência é brutal e rápida, e o Anomalocaris emerge vitorioso, alimentando-se da carne fresca de sua presa. Essa dinâmica de caça não apenas sustentava o Anomalocaris, mas também moldava o ecossistema marinho. Ao eliminar presas mais fracas, ele contribuía para a evolução de adaptações defensivas em outras espécies, criando um ciclo interminável de predação e adaptação. O impacto do Anomalocaris no ecossistema marinho era inegável. Ele não só era um predador de topo, mas também influenciava a biodiversidade ao seu redor. Com a sua presença, novos nichos ecológicos eram explorados, enquanto outras criaturas se adaptavam para evitar o seu ataque. Os trilobitas, por exemplo, desenvolveram carapaças mais robustas e comportamentos mais cautelosos em resposta à ameaça do Anomalocaris. Assim, a vida nos oceanos evoluía constantemente, moldada pelas interações complexas entre predadores e presas. Mas a Era dos Gigantes não durou para sempre. Vamos entender o que levou ao fim do domínio do Anomalocaris. A Terra, assim como os oceanos, é um palco em constante mudança. Mudanças climáticas, alterações nos níveis do mar e até mesmo a movimentação das placas tectônicas contribuíram para transformações significativas nos habitats marinhos. Ao longo de milhões de anos, os oceanos passaram por ciclos de resfriamento e aquecimento, afetando a disponibilidade de alimentos e a diversidade das espécies. À medida que novas criaturas surgiam, algumas se tornavam concorrentes diretas do Anomalocaris. Novas formas de vida com habilidades diferentes começaram a habitar as águas. Algumas desenvolveram defesas ainda mais eficazes, enquanto outras encontraram maneiras de se esconder ou escapar. O que antes era um reino absoluto do Anomalocaris começou a apresentar sinais de mudanças. Com isso, ele precisou se adaptar a um novo mundo e a luta pela sobrevivência tornou-se ainda mais feroz. Entender o ciclo de vida do Anomalocaris é essencial para visualizarmos como a natureza opera. Não se trata apenas de um predador solitário, mas de um elo em uma vasta cadeia alimentar. Cada criatura, desde as menores até as maiores, desempenha um papel vital na manutenção do equilíbrio ecológico. E o Anomalocaris, com sua majestade e voracidade, era uma peça central nesse intricado quebra-cabeça. Agora imagine que você está mergulhando nas águas escuras onde o Anomalocaris reinava. Que sensações você teria? O frio da água, o som distante de bolhas e a expectativa de encontrar uma criatura tão magnífica. O oceano tem suas próprias histórias para contar, e cada onda traz consigo ecos de eras passadas. A história do Anomalocaris é uma dessas histórias, cheia de ação, drama e a eterna luta pela vida.
Este intrigante predador não era apenas um símbolo de poder, mas também um lembrete de que a natureza é um campo de batalha onde apenas os mais adaptáveis conseguem prosperar. À medida que exploramos mais sobre esses seres fascinantes, é impossível não se perguntar: como seria viver em um mundo onde predadores como o Anomalocaris fossem comuns? O que podemos aprender com eles sobre nossas próprias batalhas diárias? Ao refletir sobre isso, pergunto a você: o que você acha que acontece quando os predadores se tornam muito dominantes em um ecossistema? Deixe seus pensamentos nos comentários. Às vezes, as melhores respostas vêm de vocês, a audiência, que trazem novas perspectivas para a conversa. Conforme avançamos nessa jornada pela pré-história, prepare-se para descobrir mais sobre o que ocorreu após o fim do reinado do Anomalocaris. O que viria a seguir? Quais criaturas tomariam seu lugar nos mares antigos? O próximo capítulo promete trazer revelações incríveis. E assim, deixamos para trás o esplendor do Anomalocaris, mas não sem reconhecer seu impacto duradouro na história da vida marinha. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se você está gostando dessa exploração fascinante. E lembre-se, você pode sempre se desinscrever se não estiver gostando, mas tenho certeza de que queremos continuar juntos nessa jornada. Nos encontramos na próxima parte, onde vamos explorar as novas forças que emergiram nos oceanos após o desaparecimento do Anomalocaris. Afinal, a vida continua a se reinventar e a história do nosso planeta é repleta de surpresas. Vejo você lá. O que causou a extinção em massa que eliminou muitos dos gigantes que antes dominavam os oceanos e as terras? Essa pergunta ressoa como um eco distante através das eras, trazendo à tona mistérios que ainda nos intrigam. A história da Terra é marcada por ciclos de vida e morte, e nenhum evento ilustra isso melhor do que as extinções em massa que moldaram o nosso planeta. Imagine um vasto oceano pulsando com vida. Gigantes como Anomalocaris nadavam majestosos em suas águas, enquanto criaturas menores se moviam nas sombras, tentando sobreviver. Mas então, uma mudança começou a se desenhar no horizonte. As temperaturas começaram a subir e as correntes oceânicas mudaram de direção, como se o próprio planeta estivesse alterando seu curso. Essas mudanças climáticas não eram apenas uma leve brisa, eram tempestades que se formavam, trazendo consigo consequências devastadoras. Com o aumento das temperaturas, muitas espécies enfrentaram dificuldades para se adaptar. As águas aquecidas diminuíram os níveis de oxigênio, criando um ambiente hostil para as formas de vida que dependiam de condições mais frias. Muitas dessas criaturas, que outrora eram os senhores dos mares, começaram a sucumbir a esse novo cenário. A competição entre espécies aumentou drasticamente. Imagine um grande banquete onde todos lutam pela mesma comida. A escassez de recursos levou a conflitos ferozes, e aqueles que não conseguiram se adaptar rapidamente foram deixados para trás. A extinção em massa não foi apenas uma questão de sobrevivência do mais forte. Ela foi um jogo de sorte e resiliência. Algumas espécies, como os trilobitas, que haviam prosperado por milhões de anos, encontraram-se em um beco sem saída. O que parecia ser um mundo vibrante tornou-se um cemitério de ossos e conchas, uma triste lembrança de tempos mais gloriosos. E enquanto esses gigantes desapareciam, novas formas de vida começaram a emergir das sombras, prontas para reivindicar os oceanos e as terras que antes haviam pertencido aos titãs. Essa transição é fascinante. Com a extinção dos gigantes, novas eras começaram a surgir. Os pequenos organismos que antes eram quase invisíveis começaram a florescer em meio ao vazio deixado para trás. A biodiversidade se reinventava como uma fênix que renasce das cinzas. Esse renascimento trouxe consigo uma explosão de novas espécies, cada uma tentando encontrar seu lugar sob o sol. Com o tempo surgiram peixes e anfíbios que se tornariam as estrelas do novo ecossistema. É interessante notar como a extinção em massa funcionou como uma espécie de limpeza da paleta ecológica, um espaço aberto para a evolução criar formas inesperadas de vida. Como um artista que limpa sua tela para começar uma nova obra, a natureza teve a oportunidade de recomeçar. Esse processo de renovação não foi instantâneo. Levou milhões de anos para que a diversidade voltasse a se estabelecer. No entanto, cada nova espécie que surgia trazia consigo características que poderiam um dia dominar os reinos da terra e dos mares. E assim, a narrativa do nosso planeta continuou a se desenrolar,
cheia de reviravoltas e surpresas. A vida sempre encontra uma maneira de se adaptar e prosperar, mesmo após os períodos mais sombrios. Mas aqui está uma pergunta para você. Já parou para pensar sobre como as extinções moldaram a biodiversidade que conhecemos hoje? Quais lições podemos aprender com essas transformações? Compartilhe seus pensamentos nos comentários, pois às vezes as melhores respostas vêm de vocês, nossa audiência curiosa. Ao longo dos milênios, à medida que a vida se adaptava, outras forças começaram a emergir. As plantas, por exemplo, desempenharam um papel crucial nesse renascimento. Com a extinção de muitos herbívoros gigantes, as florestas puderam se expandir e diversificar. Novas plantas surgiram, trazendo consigo novas oportunidades para os pequenos animais que começavam a colonizar esses novos habitats. Era um ciclo interminável de criação e destruição, onde cada fim abria caminho para novos começos. No entanto, essa transformação também trouxe desafios. O aumento da biodiversidade levou à competição entre diferentes espécies, cada uma lutando por espaço, alimento e luz solar. Nesse novo jogo, a natureza não era apenas uma espectadora, ela era uma artista, moldando a vida em formas que nunca teríamos imaginado. Os predadores e as presas desenvolveram estratégias complexas como uma dança delicada de sobrevivência que se desenrolava sob a superfície. Por exemplo, as pequenas criaturas que habitavam os mares começaram a adotar estratégias de camuflagem para escapar dos predadores. Outras, como os primeiros peixes, desenvolveram habilidades de natação impressionantes, permitindo-lhes explorar novas áreas. Essa luta pela sobrevivência, embora brutal, era também uma celebração da vida. Cada adaptação, cada mudança era uma pequena vitória na batalha eterna entre a vida e a morte. À medida que avançamos nessa jornada fascinante pelos oceanos e pelas eras, é impossível não se maravilhar com a resiliência da vida. A extinção pode parecer um final, mas muitas vezes é apenas um novo começo. Para cada gigante que desaparece, há uma nova oportunidade para algo extraordinário surgir. As histórias dos pequenos seres que habitavam os recantos mais profundos do mar agora estão se revelando, mostrando ao mundo que a verdadeira força da vida muitas vezes reside nos lugares mais inesperados. Então, conforme exploramos esta nova era, lembre-se de que a história do nosso planeta é um mosaico de triunfos e tragédias. Cada peça é essencial para entender o todo. Prepare-se, pois na próxima parte vamos mergulhar ainda mais fundo nas águas misteriosas do passado, onde novas criaturas e aventuras nos aguardam. Não perca a chance de descobrir o que vem a seguir nesta emocionante viagem pela história da vida na Terra. E se você está gostando dessa jornada, não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos, para que eles também possam se maravilhar com as histórias que estamos contando. Se ainda não se inscreveu, aproveite para fazer isso agora, e nos encontramos na próxima parte. Após a extinção, um novo capítulo começou a se desenrolar na história da vida na Terra. Um ciclo de transformação que daria origem a criaturas grandiosas, os novos gigantes que dominariam o planeta por milhões de anos. Imagine um cenário onde as sombras dos antigos titãs, como os dinossauros, começaram a se projetar sobre uma paisagem em constante mudança. Essa transição não foi apenas uma mudança de guardas, mas uma verdadeira revolução biológica. Vamos nos aprofundar nesse período fascinante, quando a era dos dinossauros emergiu das cinzas e os mamíferos começaram a se diversificar em maneiras que moldariam o futuro do nosso planeta. É um conto de resiliência, adaptação e, acima de tudo, evolução. A história começa com a extinção em massa que ocorreu há cerca de 65 milhões de anos. Acredita-se que um asteroide colidiu com a Terra, causando uma série de catástrofes que eliminaram aproximadamente 75% das espécies existentes. Entre essas espécies estavam os imensos dinossauros que haviam reinado supremamente sobre a Terra por mais de 150 milhões de anos. Com a queda desses gigantes, um vazio imenso se formou, criando uma oportunidade única para novas formas de vida se desenvolverem. Essa extinção não foi apenas uma catástrofe, foi um divisor de águas. As condições ambientais mudaram drasticamente. A vegetação sofreu transformações e novos nichos ecológicos foram abertos. Os mamíferos anteriormente pequenos e muitas vezes noturnos começaram a explorar esses novos habitats. Eles estavam prontos para prosperar em um mundo que antes pertencia aos dinossauros.
É curioso pensar em como a vida se adapta às circunstâncias. Se antes os mamíferos eram como sombras fugazes no reino dos grandes répteis, agora começaram a se diversificar em uma infinidade de formas e tamanhos. Desde pequenos roedores até enormes herbívoros, a variedade de mamíferos que surgiu é simplesmente impressionante. Você pode imaginar um mundo onde esses pequenos seres que antes eram ignorados, agora se tornavam os protagonistas de uma nova era? É como se as luzes de um palco se acendessem, revelando um espetáculo de diversidade. Uma das chaves para essa rápida diversificação foi a capacidade dos mamíferos de se adaptar a diferentes ambientes. Com a extinção dos dinossauros, os mamíferos puderam colonizar novas áreas, desde florestas densas até vastas planícies abertas. Eles evoluíram características que lhes permitiram sobreviver e prosperar em diversos climas e ecossistemas. Essa capacidade de adaptação é uma das maiores maravilhas da evolução. Mas como isso ocorreu exatamente? Vamos considerar alguns exemplos. Um dos grupos mais intrigantes que emergiram foram os cetáceos, que incluem as baleias e golfinhos. Esses mamíferos marinhos têm ancestrais terrestres, e sua transição para a vida aquática é um testemunho poderoso da adaptabilidade da vida. Imagine um lobo que, ao longo de gerações, decide que o oceano é seu novo lar. Com o tempo, ele se transforma. Suas patas se tornam nadadeiras, e ele aprende a navegar nas profundezas do mar. O que antes era uma terra de gigantes répteis, agora se tornou um reino aquático repleto de mistérios. Outro exemplo fascinante são os primatas, nossos próprios ancestrais. Com a extinção dos dinossauros, os primatas começavam a se diversificar em árvores, desenvolvendo habilidades que lhes permitiram viver em ambientes arbóreos. Seus olhos se tornaram mais frontais, permitindo uma visão binocular que ajudava na caça e na coleta de frutos. Esses pequenos passos de evolução levariam a uma linhagem que eventualmente se tornaria a nossa própria espécie. Entretanto, a evolução não é um caminho linear. Ao longo da história, as extinções em massa moldaram a trajetória da vida. Cada extinção não apenas eliminou espécies, mas também criou oportunidades para que novos grupos se expandissem. É como uma dança contínua entre a vida e a morte, onde cada movimento traz novas possibilidades. A era dos dinossauros pode ter terminado, mas sua influência ainda permeia nosso planeta. Os fósseis que encontramos hoje são como páginas de um livro antigo, contando histórias de épocas passadas. Eles nos ensinam sobre a resiliência da vida, mostrando que, mesmo após as maiores tragédias, sempre há espaço para renascimento e inovação. Ao refletirmos sobre essa transformação, somos levados a uma pergunta intrigante. O que podemos aprender com a história dos gigantes do passado? A resiliência diante da adversidade é uma lição poderosa. Assim como os mamíferos se adaptaram e prosperaram após a extinção dos dinossauros, nós também enfrentamos desafios que precisam de inovação e adaptação. Em tempos de crise, a criatividade e a coragem podem abrir portas que antes pareciam fechadas. Agora, falando em desafios, eu gostaria de ouvir seus pensamentos. Como você acredita que as lições da evolução podem ser aplicadas em nossas vidas hoje? Compartilhe suas ideias nos comentários, pois às vezes as melhores respostas vêm de vocês, nossos espectadores. Vamos juntos explorar essa conexão entre a história natural e nossa realidade contemporânea. Enquanto seguimos adiante, vamos nos aprofundar ainda mais na rica tapeçaria da vida que se desenrola diante de nós. A ascensão dos novos gigantes não é apenas uma história do passado, é uma narrativa contínua que continua a influenciar o presente e o futuro. Imagine as vastas planícies onde os primeiros mamíferos herbívoros começaram a pastar, enquanto predadores ágeis e inteligentes surgiam para caçá-los. Essa dinâmica entre presas e predadores é uma dança eterna, uma batalha pela sobrevivência que molda os ecossistemas. Cada movimento, cada adaptação, reflete a luta pela vida em um mundo em constante mudança. À medida que os mamíferos continuavam a se diversificar, novas interações começaram a surgir. As plantas, por exemplo, também estavam passando por suas próprias mudanças, evoluindo para se tornarem mais nutritivas e atraentes. Essa era uma época de coevolução, onde cada grupo de organismos influenciava o outro de maneiras imprevisíveis. Pense em como isso se reflete em nossa sociedade atual, onde as inovações tecnológicas e as mudanças sociais estão interligadas, criando um ciclo contínuo de desenvolvimento.
E assim, a ascensão dos novos gigantes não é apenas uma história de criaturas grandes e poderosas. É uma narrativa sobre a interconexão de todas as formas de vida, uma lembrança de que estamos todos entrelaçados em um tecido complexo chamado Terra. As lições que aprendemos com os mamíferos e os dinossauros permanecem relevantes, pois enfrentamos nossos próprios desafios e buscamos inovar em meio à adversidade. Antes de avançarmos para a próxima parte desta jornada, quero lembrar você da importância de compartilhar essas histórias. Se você está gostando do que está ouvindo, compartilhe este vídeo com seus amigos para que eles também possam embarcar nessa aventura pela história da vida na Terra. E se você ainda não se inscreveu, aproveite para fazer isso agora. A jornada está apenas começando. Nos próximos segmentos, exploraremos ainda mais as consequências dessa era de transformação e como ela moldou o futuro do nosso planeta. Prepare-se, porque a história está prestes a se tornar ainda mais fascinante. A extinção dos gigantes, esses colossos que uma vez dominaram a Terra, traz à tona uma questão intrigante. O que essa tragédia do passado nos ensina sobre a vida na Terra hoje? Enquanto refletimos sobre a imensidão das criaturas que desapareceram, somos levados a ponderar as lições que ecoam através dos tempos. A história, assim como um antigo livro de fábulas, está repleta de ensinamentos que podem iluminar nosso caminho atual. Primeiramente, é crucial entendermos a importância da biodiversidade. Em um mundo onde cada espécie desempenha um papel único, a extinção de um único grupo pode desencadear uma série de consequências imprevisíveis. Imagine uma orquestra sinfônica, onde cada músico é essencial para criar a harmonia perfeita. Se um instrumento faltar, a melodia se torna dissonante. Assim, a biodiversidade funciona como essa orquestra, e cada espécie, por menor que seja, contribui para o equilíbrio ecológico. Com a extinção dos gigantes, não apenas perdemos os próprios animais, mas também afetamos toda a rede de vida que dependia deles. Por exemplo, pensemos nos herbívoros gigantes que pastavam em vastas áreas. Eles não apenas consumiam vegetação, mas também ajudavam a moldar o ecossistema ao dispersar sementes e fertilizar o solo com seus excrementos. A perda desses animais resultou em florestas densas e descontroladas, alterando o habitat para muitas outras espécies. Essa mudança teve repercussões profundas que ainda reverberam nos dias de hoje. Portanto, a mensagem é clara. A diversidade biológica não é apenas uma maravilha da natureza, mas uma necessidade vital para a saúde do nosso planeta. Agora vamos olhar para as mudanças climáticas, que se tornaram um tema central nas discussões contemporâneas sobre meio ambiente. As alterações climáticas afetam a vida na Terra de maneiras que muitas vezes não conseguimos perceber imediatamente. Quando pensamos na extinção dos gigantes, lembramos que muitos desses seres magníficos foram extintos, em parte devido a mudanças drásticas em seu ambiente. O clima da Terra não é estático. Ele é uma dança complexa, influenciada por diversos fatores que interagem de maneiras que ainda estamos tentando entender. Atualmente, estamos vivendo um período de acelerada mudança climática e as consequências são visíveis em todo o mundo. O aumento das temperaturas globais, a acidificação dos oceanos e a alteração dos padrões de precipitação estão criando condições desafiadoras para muitas espécies. Assim como os gigantes que não conseguiram se adaptar às mudanças de seu tempo, nós também enfrentamos um desafio monumental. Será que conseguiremos encontrar soluções para preservar as espécies ameaçadas antes que elas desapareçam para sempre? Essa pergunta não é apenas uma reflexão, ela é um chamado à ação. Refletindo sobre a preservação da vida na Terra, é essencial considerar que cada um de nós tem um papel a desempenhar. A história da extinção de espécies é uma advertência, um alerta que ecoa através das eras. Precisamos agir agora, antes que a próxima página da nossa própria história seja escrita com a tinta da perda irreparável. Medidas simples, como reduzir o consumo de plástico, apoiar a energia renovável e participar de iniciativas de conservação, podem ter um impacto significativo. A interconexão entre as espécies é um lembrete poderoso de que a vida na Terra é um delicado fio que precisa ser cuidado. Ao olharmos para o futuro, devemos lembrar da responsabilidade que temos para com as gerações que virão. Não podemos permitir que a história se repita. Precisamos aprender com os erros do passado e garantir que nossas ações não resultem na extinção de mais espécies.
Agora vamos revelar o mistério central que une toda essa história. Esse mistério reside na capacidade de resiliência da natureza e na força do espírito humano. A história da vida na Terra é uma narrativa de luta e adaptação, de desafios superados e de conquistas extraordinárias. A extinção dos gigantes pode parecer um capítulo sombrio, mas também é um testemunho da força da vida que persiste, mesmo diante das adversidades. Cada passo que damos em direção à preservação da biodiversidade é um ato de esperança. Podemos aprender a respeitar e a proteger o mundo natural, não apenas por nós mesmos, mas por todas as formas de vida que compartilham este planeta. A conexão que temos com a natureza é profunda e intrínseca. Quando protegemos o meio ambiente, estamos, na verdade, investindo em nosso próprio futuro. Se você está se perguntando como pode contribuir, saiba que existem inúmeras maneiras de fazer isso. Desde pequenas mudanças no seu dia a dia até o envolvimento em projetos de conservação, cada ação conta. Compartilhar conhecimento, educar os outros e inspirar mudanças são passos poderosos que todos podemos dar. Pense em como você pode ser parte da solução e não do problema. Ao final dessa jornada, a verdadeira lição que extraímos da extinção dos gigantes é que a vida é preciosa e deve ser valorizada. A história que contamos não é apenas sobre o que foi perdido, mas também sobre o que podemos ganhar se agirmos juntos. Vamos continuar a explorar, a aprender e a crescer, garantindo que o legado dos gigantes não seja esquecido, mas sim transformado em inspiração para um futuro mais sustentável. E, enquanto a história continua a se desenrolar, lembre-se de que você também faz parte dela. Cada um de nós tem o poder de influenciar o curso da natureza. Portanto, abrace essa responsabilidade e junte-se a nós na busca por um mundo mais saudável e equilibrado. Se você gostou dessa reflexão e deseja se aprofundar mais nesse tema, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Juntos podemos criar uma comunidade que valoriza e protege a vida na Terra. E lembre-se, se em algum momento você sentir que não está satisfeito, pode sempre se desinscrever. Mas espero que você fique conosco nessa jornada. O que realmente causou a extinção dos gigantes do passado? Essa pergunta reverbera como um eco nas cavernas do tempo, onde criaturas majestosas uma vez dominaram a Terra. Para entender essa questão intrigante, precisamos mergulhar em um mar de teorias, cada uma mais fascinante que a outra. Uma das ideias mais discutidas é a teoria do impacto. Imagine um planeta em constante transformação, onde um meteoro colossal se aproxima rapidamente. Esse evento cataclísmico poderia ter causado mudanças drásticas no clima, abrindo um buraco negro em meio à vida abundante. Os cientistas acreditam que a colisão de um grande asteroide na península de Yucatán, que resultou na formação da cratera de Chicxulub, foi um dos responsáveis pela extinção em massa que levou os dinossauros ao desaparecimento. O impacto teria levantado uma quantidade imensa de poeira e detritos, bloqueando a luz solar e causando um inverno global. A vegetação que sustentava os herbívoros morreu, e com isso, os grandes predadores também enfrentaram a extinção. Aqui vemos o primeiro fio de um novelo complexo, a interação entre um fator externo e as vidas interligadas de milhões de seres. Mas não podemos nos limitar apenas a eventos cósmicos. O aquecimento global é outra teoria que merece nossa atenção. Durante períodos de intensa atividade vulcânica, como a erupção das traps do Decão, enormes quantidades de dióxido de carbono e outros gases foram liberados na atmosfera. Essas emissões provocaram um efeito estufa significativo, elevando as temperaturas globais e alterando padrões climáticos. As florestas tropicais começaram a desaparecer, transformando-se em savanas áridas. Os gigantes que outrora prosperavam nesse habitat começaram a sentir os efeitos dessa mudança. Assim, a interação entre a geologia da Terra e a biologia das espécies levou a um colapso ecológico devastador. E se olharmos para as mudanças na flora e fauna, a competição por recursos escassos pode ser brutal. Com a extinção de algumas espécies de plantas, os herbívoros tiveram dificuldades para encontrar alimento. E sem alimento, o que acontece? Uma cascata de extinções se inicia. As relações, que antes sustentavam ecossistemas inteiros, tornaram-se frágeis. É como um dominó que cai, levando consigo tudo o que estava ao seu redor. Portanto, a extinção não é apenas um evento isolado, ela é um reflexo da complexidade das interações biológicas e ambientais. Por fim,
Não podemos ignorar o papel que os humanos desempenham nesta narrativa. Embora tenham surgido muito depois dos dinossauros, as ações humanas na atualidade refletem as lições do passado. A caça excessiva, a destruição de habitats e a poluição são fatores que ameaçam a biodiversidade. Se os gigantes do passado não conseguiram sobreviver às mudanças drásticas em seus ambientes, o que nos garante que nós, seres humanos, seremos capazes de fazê-lo? A história nos ensina que os desequilíbrios ecológicos podem levar a consequências desastrosas. Concluímos nossa jornada pelo passado, mas as lições que aprendemos não devem ser esquecidas. O que podemos levar para o futuro? Precisamos cultivar uma compreensão mais profunda de como nossas ações afetam o mundo ao nosso redor. Assim como os gigantes que habitaram a Terra, devemos aprender a viver em harmonia com o meio ambiente, respeitando as interconexões que sustentam a vida. Se você está tão fascinado quanto eu por essas questões e quer saber mais sobre como podemos proteger o nosso planeta, não esqueça de compartilhar suas ideias nos comentários. Às vezes, as melhores respostas vêm de vocês, a audiência. Juntos, podemos construir um futuro mais sustentável e equilibrado.